Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma prosa. Hoje, em especial, uma prosa editorial. Sim, mês de outubro, vamos conversar então com os autores do Literato Dente de Leão. Vamos conhecer um pouquinho, né, sobre esta edição que eles estão trabalhando e dar aquela espiadinha básica na edição do mês que vem, tá? Então, antes de mais nada, para você que ainda não conhece o projeto do Literato Dente de Leão, é um jornal, um periódico que é mensalmente, então, publicado com temáticas muito interessantes e para você, escritor, não tem custo nenhum. E para você que é leitor, né, fica aí, então, essas edições para que você possa ler e conhecer as temáticas e os pontos de vista de cada um dos autores que participam, né, em cada edição, tá? Então, antes de mais nada, eu vou fazer uma apresentação, né, do Literato Dente de Leão, e aí vamos dar continuidade. Hoje nós vamos ter a participação de 3 escritores, né? Então, vamos ter aí um tempinho para conversar com cada um, né, sobre a sua temática dentro desta edição, uma edição que traz um nome muito bacana, que é O Melhor do Brasil é o Brasileiro, né? Então, sem dúvida, é uma edição que você vai gostar muito de ler e conhecer tudo que está ali dentro, né? Então, vamos lá. O Literato Dente de Leão é um veículo de divulgação literária gratuito e de circulação livre. Prezam pela autoria, criatividade e relevância sociais dos textos. Incentivam autores independentes a exporem sua escrita, seu ponto de vista. Realizam um trabalho crítico, sem amarras, tudo em prol da cultura brasileira. Todas as edições são elaboradas por vários autores que juntos decidiram sair da zona de conforto e escrever sobre o cotidiano brasileiro. Mensalmente são expostos textos literários e jornalísticos de linguagem clara que orbitam ao redor do tema da edição, que privilegia aspectos relevantes e contemporâneos da sociedade brasileira. No conteúdo, é possível ler artigos, contos, crônicas, uma seção de livros recomendados, além de resenha de um livro consagrado e a crítica de um filme. Então, saibam que vamos dar início a essa conversa, essa prosa editorial, né? Vamos conversar então sobre a edição de número 25, tá? O melhor do Brasil é o brasileiro. E já no início a gente se encanta, na verdade, né, com todo o texto de introdução. E nesse caso diz assim, ó: a miscigenação produziu um povo único. Somos reconhecidos continente afora como uma gente alegre, resiliente e criativa. Temos muito a ensinar para o mundo. Nesta edição, tentaremos trazer um pouco desse espírito brasileiro, mostrando o nosso melhor. Esperamos que cada leitor se sinta orgulhoso por ter nascido no florão da América. Boa leitura! São textos realmente que nos cativam, né? E eu costumo sempre, na verdade, né, o pessoal costuma, na verdade, dizer que o brasileiro deveria ser estudado pela NASA, né? Então vamos conhecer um pouquinho aí sobre o que nós temos dentro desta edição de número 25, com a temática O Melhor do Brasil é o Brasileiro. Vou inicialmente chamar a Daiane Carrasco, tá? Que vai estar aqui, e vamos conseguir, na verdade, então, fazer 3 momentos. O primeiro momento com a Daiane Carrasco, que é oceanóloga, escritora, e que tem o livro Ozzy e Johnny. Num segundo momento, vou conversar, então, com a Cristiane Andréia, que é escritora, sexóloga, mestre em educação e autora de 2 livros. Vamos conversar sobre violência sexual infantil. Vamos conversar, mamãe, em formato de e-book. E Por Todas as Flores do Mundo, uma oficina poética de prevenção para as meninas. E vamos encerrar então, encerrar não, né? Vamos ainda conversar com o Igor,
tá? O Igor Pires Leon, que é escritor e graduado em História, com pós-graduação em Cinema. Ele que sempre está aí nas nossas conversas, né, com o literato Dente de Leão, ele que é autor de 8 livros, né? Não esqueci a minha tarefinha de casa e fui lá e pedi para ele, então, o nome dos outros 4 que eu não tinha aqui. Então, ele que é autor de Veludo Azul, que é um livro de contos pela editora Nauta, As Incoerências e Insatisfações de um Casal Desapaixonado, que é pelo Clube de Autores, O Caso da Mulher Desaparecida, também pelo Clube de Autores, O Toque do Despertador, também pelo Clube de Autores. Um romance que se chama O Pequeno Livro das Desilusões Amorosas, de Pedro Paulo, e 3 livros de contos, O Suicídio Coletivo das Ovelhas, O Pagamento e A Morte de Valentim Ferrão e Outros Dramas. Então, serão os 3 autores que estarão aqui comigo e com vocês nessa noite. E aí eu encerro a nossa conversa de novo trazendo a Daiane Carrasco, para que a gente possa saber o que vai ser na próxima edição. Então, vou trazer ela, já vi que ela está aqui, vamos lá. Estou fazendo o convite. Olá, tudo bem, Natasha? Tudo jóia, Daiane, como você tá? Tô bem, correndo como sempre. A sexta-feira lá na universidade é corrida, né? Os alunos não têm aula nas sextas-feiras, às vezes, vão todos pro laboratório, então é corrido, mas estamos aqui com muita satisfação para mais uma live editorial do Literato Dente de Leão. É sempre uma satisfação te ver, Natasha, querida. Então aqui estamos. Ah, que maravilha. Menina, quando você mandou aquela foto daquela cobra no grupo, eu quase caí para trás. Natasha, meu trabalho é isso, né? Cobras, lagartos, sapinhos, aranhas, insetos. Eu lido com isso todos os dias. Às vezes, aquela linda estava, né, morta para uma aula, mas às vezes me chamam para resgatar uma cobrinha que aparece no campus também. Aí elas estão vivas, aí eu tenho que ir lá resgatar. Ai, que delícia, né? Eu tenho pavor. Se ela tá de um lado, eu tô lá do outro. Certeza. Ah, é, mas depois a gente se acostuma. Tudo que a gente não conhece, a gente tem um certo medo, mas depois que a gente passa a conhecer, aí a gente começa a desmistificar, né, algumas ideias preconcebidas que a gente tem sobre pessoas, sobre situações, e com os animais também não é diferente. Exato. Bom, Daiane, vamos lá então falar de coisa boa. Vamos falar como que foi desenvolver esta edição de número 25, que é a edição de setembro que vocês estão trabalhando, né? O melhor do Brasil é o brasileiro. Conta para nós. Então, sempre que a gente tem que fazer uma pauta, é muito desafiador, porque a gente tem que escolher um tema que possibilite que os autores exponham diferentes pontos de vista em torno de um mesmo tema. E dessa vez, para a pauta do mês de setembro, eu não queria propor músicas, textos, enfim. Então, o que, que a gente pensou? Nós utilizamos vídeos que viralizaram nas redes, né, nos últimos tempos, e vídeos que mostravam essa pluralidade, essa beleza, né, do temperamento do brasileiro. Então, eu e o Sérgio, nós pensamos e escolhemos alguns vídeos e a gente, então, foi montando a pauta do mês de setembro. Como é um mês dedicado à independência do Brasil, nada melhor do que trazer também um tema patriota, mas não um tema patriota vazio, não é? Tipo, não, vamos enaltecer nosso hino, nossa bandeira, não. Quais são as coisas mais importantes dentro de um território? Pelo menos no meu ponto de vista, é o povo que vive nesse território e a biodiversidade que existe também nesse território, porque o homem não se sustenta sozinho, né? Como diria
né, o slogan do Rei Leão, né, é o ciclo sem fim. Então, na minha visão de mundo, são os tesouros de uma nação, realmente é a sua biodiversidade e o seu povo. Então, resolvemos trazer essa beleza do povo brasileiro. É óbvio que dentro da temática do povo brasileiro, a gente poderia encarar em infinitas vertentes, né? A vertente etnográfica, a vertente colonizatória de diversos povos que aqui chegaram, são inúmeras vertentes, mas nós optamos, então, né, em tempos de redes sociais, de utilizarmos então isso a nosso favor e pegamos vídeos que viralizaram. Inclusive, a gente tem uma playlist também no site desses vídeos que originaram a edição. Se alguém tiver curiosidade de saber, né, qual foi a origem então dos textos, né, são esses vídeos e estão disponíveis. Exato. Eu dei uma espiadinha lá no YouTube do Literato Dente de Leão, lá que vocês estão concentrando também, né? As playlists tanto de música quanto de vídeos, né? Nessa Uhum. edição especial tem uma mescla, né? Tem um pouquinho de música e tem os vídeos lá que foram aí a fonte de inspiração para vocês nessa edição. Bom, nós temos aí resenha do livro, Canção para Ninar, Menino Grande, é, que foi feita pelo Marcelo, né? Marcelo Sim. Elo Almeida. Nós temos um filme que horas ela volta, que quem vai estar conosco aí vai ser a Cristiane Andréia, vai contar um pouquinho para a gente como foi desenvolver. Nós temos Sim. artigos, né, a hospitalidade e o acolhimento, que o Igor vai comentar conosco aqui. E daí nós temos artigos e autores que hoje não puderam estar, mas que fazem parte então desta edição, que é, na verdade, a criatividade em meio às condições adversas, por Karine Souza e Pousa. Achei muito legal o texto dela. A erudição com alegria e leveza, por Mara Baine. Banhe. Isso. E outro texto, na verdade, em formato aí de versos, né? Que é Até Quando Tudo Dá Errado, Dá Certo, por Do Gustavo, Gustavo. que foi muito bacana também, o Uhum. estilo que ele fez, né? Os versos. A gente encerra daí, na verdade, Daiane, trazendo você de novo para falar sobre o seu texto dentro desta edição, que é A Força de um Povo na Simplicidade, né? E aí os livros indicados, que eu fiquei muito contente de ver os livros indicados, porque eu tenho alguns aqui, né? E Ah, viu só? nada melhor do que trazer Luiz Fernando Veríssimo, né? Para falar do povo Sim, brasileiro. exatamente. Luiz Fernando Veríssimo, que é um grande cronista do cotidiano brasileiro, dos costumes brasileiros, nos deixou recentemente com uma obra incrível, né? Nós já trouxemos aqui um livro dele também no Literato como resenha, o Clube dos Anjos. Ele é fantástico. Então, nós colocamos aqui alguns livros, né, recomendados da nossa edição em homenagem ao Luiz Fernando Veríssimo. Sim, é muito gostoso os textos dele, porque pelo menos assim, eu conheço alguns, não conheço todos, mas na grande maioria das vezes são textos que fazem a gente se divertir, né? Que fazem a gente Sim, ficar com o astral lá em cima, né? E pensar que às vezes a gente acha que já viu de tudo, mas não viu. não. Eu adoro o Analista de Bagé. Eu sou assim, ó, fã do Analista de Bagé. É um livro assim, ó, sensacional, sensacional. Então, eu acho que ele é brilhante, assim, o Luiz Fernando Veríssimo é brilhante. Quem me dera, né, que eu tivesse, sei lá, 1% dessa capacidade do humor ácido que o Luiz Fernando Veríssimo tinha, porque ele é sensacional. Sim, com certeza. Daiane, então, como a gente fez, eu fiz aqui uma alteraçãozinha em relação para que a gente pudesse, então, ter 3 momentos individuais com cada um. Eu acho que daí fica Claro, interessante, né? A gente pode explorar um pouquinho a tela maior com todos que passarem aqui. claro. Antes de você dar espaço para que eu possa chamar, então, convidar a Cristiane para dividir o espaço, vamos fazer o brinde básico? Com certeza.
Com certeza. Eu tô aqui com um suquinho natureba hoje, que aqui tá meio calor aqui em Rio Grande hoje, e milagrosamente, que aqui na minha terra faz muito frio, Sim. milagrosamente hoje tá um calorzinho, então eu tô com um suquinho natureba e Um brinde para todos, né, brinde. do projeto aí, Literato Dente de Leão. Uhum. Então tá Bom, bom. Então eu vou te deixar à vontade aí com os meninos. Eu vou vamos, assistir, depois me chama de volta, então. chamo sim. Obrigada e até daqui a pouquinho, então. Deixa eu, então, Até. chamar a Cristiane, que eu vi que ela já está aqui, para que a gente possa conversar, então, com o texto dela em cima, né, da percepção dela do filme Que Horas Ela Volta. Então, vamos lá. Deixa eu achar a Cristiane aqui. Cristiane, estou fazendo o convite agora. Vou chamar de novo, porque eu acho que caiu. Na verdade, eu acho que foi você que me convidou também. Não, aqui é outra pessoa. Peraí. Estou chamando de novo, Cristiane. Vamos ver se vai. Cristiane, então vamos fazer o seguinte: faça você o convite para entrar na live, clicando na parte de baixo da tela, tem uma câmerazinha com sinal de mais. Isso, eu já vi que é para você aqui, sinalizou. Estou dando o ok, vamos ver. Não, né? Não está indo o convite. Deixa eu confirmar de novo aqui. Olá, Oi, boa noite. que bom que deu certo. Tava meio manhoso, mas agora deu. Você está me vendo e ouvindo? Perfeitamente bem. Ai, que bom, já estava ficando preocupada aqui. Tem dia que o Instagram dá baile na gente, né? Exato, exato. Como você tá, Cristiane? Eu tô bem, tô muito feliz de estar aqui. Na última live eu tive, infelizmente, um imprevisto de última hora. Eu costumo dizer que a vida literária não tá fácil, o que eu acho ótimo. Exato. Você Mas foi para uma feira de literária, né? Conta para nós. na verdade, o que aconteceu? Eu tinha recebido o convite, eu tinha respondido os e-mails, mas eu acho que houve algum problema de comunicação, e aí eu recebi de última hora: olha, estamos te aguardando aqui, tá? Tá tudo certo. Só que eu não tinha me organizado porque eu não tinha recebido o retorno. E Uhum, aí, infelizmente, a gente tem que ir, né? A gente tem essa questão, às vezes, acho que algumas coisas caem em spam e passa despercebido, eu sei sim. lá. Mas enfim, eu tive que ir, porque eu tinha me comprometido no início, né? E aí Uhum. não teve jeito. E eu tive que declinar da nossa live tão especial, mas tudo tem hora certa, né? Sim. Então é isso. Estou bastante feliz de estar aqui com vocês. Ah, que bom, que bom. Cristiane, conta para nós aí sobre esse desafio, né, de escrever o texto baseado em cima do filme Que Horas Ela Volta, né? E qual é a mensagem que mais te chamou a atenção para que você trouxesse aqui para esta edição do Literato Dente de Leão? Bom, primeira coisa eu quero dizer que realmente foi um desafio, porque eu nunca tinha escrito sobre
Um filme. Confesso que foi uma grande aventura, foi a primeira vez. Eu até mandei um recadinho para a Daiane, eu falei, olha, eu não sei, porque, né, é um desafio para quem nunca escreveu sobre um filme, mas vamos lá. O que me encantou, a primeira coisa assim que me chamou a atenção do filme foi que eu já tinha assistido o filme, né? Eu já tinha propriedade a respeito do filme. Mas a temática que me chamou a atenção e eu me comprometi a escrever foi justamente porque o filme fala muito sobre o feminismo real, né? O feminismo ali na grande prática da vida, né? É um filme extremamente potente que conta a história, né, de duas mulheres, mãe e filhas, que têm visões e realidades diferentes sobre a vida. Então, e aí tem aquele choque de realidade, porque há um momento que o empoderamento da filha faz com que caiam todas as fichas daquela mãe, que tem uma vida ali muito proletária, né? Uma operária que vive às custas do patriarcado, a custas de ser mandada e obedecer, aquela, digamos, empregada doméstica que não diz não para nada, que aceita tudo, que ocupa aquele lugar de mulher submissa, né? E aí vem uma filha que inicia na faculdade, que tem um outro olhar, que enxerga aquela vida da mãe, uma vida de uma mulher submissa, e ela não quer aquilo para ela. Então ela vai em busca do quê? De uma vida totalmente diferente daquela da mãe. E aí tem aquele choque de realidade. Mas eu acho que o grande lance do filme é que a mãe, a partir desse empoderamento dessa filha, ela começa a rever a sua vida. Ela começa a rever essa sua condição de mulher submissa dos patrões. Uhum. E aí, de repente, ela resolve dar um 360 na vida dela. Peraí, eu quero ser livre, eu sou uma mulher livre, eu não preciso de uma carta de alforria. Eu já sou livre. Então, eu quero poder exercer esta minha liberdade. E aí, quando ela chega para os patrões e fala, eu estou indo embora, há aquele choque, né? Então, eu acho que é um filme que fala muito sobre o empoderamento na realidade ali, né? Na vida real. Lógico que tem alguns momentos que essa mãe sofre porque ela quer que a filha compreenda a situação em que ela se encontra, de necessidade financeira, de manter aquele trabalho, mas eu acho que o grande lance é que depois ela consegue. Eu acho que no momento que caem todas as fichas dela, eu acho que é o grande ápice, é o grande lance do filme. E isso muito me encanta, porque eu sou sexóloga, eu sou uma mulher que trabalha com empoderamento, com violência contra mulheres. E quando eu vejo que uma mulher se espelha em outra mulher e consegue trazer para si o empoderamento, e eu gosto muito de falar essa palavra empoderamento, porque muitas pessoas utilizam essa palavra de uma forma errada e muitas pessoas criticam essa palavra porque de fato não conhecem o teor e a importância dessa palavra. Porque muitas mulheres não são empoderadas. Muitas mulheres precisam que a gente pegue pela mão e fala: venha comigo, nós vamos caminhar juntas. Nós somos fortes. E eu acho que é mais ou menos isso que a Jéssica faz com a Val, com a sua mãe. Sim. São olhares, né? Realidades diferentes, idades diferentes, tudo está relacionado com a educação, de que como cada uma foi, né, educada. A Val parece que abriu mão um pouco da sua própria família, né, e acabou abraçando a outra família, né, dos seus patrões Isso. e tudo mais. Mas independente disso, foi por meio
do retorno financeiro também, que ajudou a filha, na verdade, de certa forma, a ter uma educação escolar um pouquinho melhor, para que pudesse, né, se preparar para o vestibular e tudo. Mas, de fato, são realidades bem opostas, tempos, né, diferentes, e essa questão da mãe olhar para a filha, e é muito interessante em relação a ela ver que ela ainda tem tempo para fazer as suas Isso. escolhas, né? Para poder, às vezes, poder viver aquilo que não pôde viver até o momento, né? Porque assim, se a gente for parar para pensar, o brasileiro, de uma maneira geral, primeiro, né, se dedica ao serviço, ao trabalho, e só depois é que pode vir a pensar em viver, né? E muitas vezes esse viver está comprometido por conta de questões de saúde que o próprio serviço acumulou durante muito tempo, né? Então, mas pelo que eu li do seu texto e tudo, ela pôde sim a tempo, né, a Val, que é interpretada pela Regina Casé, pôde então, de fato, né, poder ver que ela poderia também ter outras experiências nesta vida. É isso que você traz, é também uma realidade, né? Infelizmente, essa é uma realidade da mulher brasileira, né? Ela trabalha, trabalha, ela tem que criar os filhos, às vezes ela precisa ajudar a criar os netos, né? E aí depois, lá no finalzinho da vida, quando ela já tá velhinha, ela fala assim, opa, agora eu posso aproveitar um pouquinho. E às vezes esse momento do eu posso aproveitar um pouquinho, é como você falou, eu já tô adoecida, eu já tô cansada, eu já não tenho mais disposição para fazer determinadas coisas, né? E aí é mais cômodo também eu ficar ali para aproveitar, ajudar a cuidar dos netos. Então, acaba que a gente passa, às vezes, uma vida inteira em prol, em função do trabalho, do cuidado da mulher, né? Porque a mulher tem essa coisa muito do cuidar da família. E aí passa o time, né? O time passa. Mas Sim. graças a Deus para Val ainda tem um tempinho ali, ela consegue dar uma volta por cima, ela consegue se libertar daquela situação e falar: opa, agora eu vou cuidar um pouquinho de mim, agora eu vou ser feliz. Eu acho isso incrível. Exato. Eu gostei muito ali da parte final do seu texto, só um trechinho, não vou falar muito para não dar spoiler, porque o objetivo aqui é a gente aguçar, na verdade, as pessoas para daí conhecerem os textos na íntegra, né? Mas você coloca ali muito claro, né? Cada um tem seu lugar, né? E isso ali para mim foi muito importante, até porque está entre aspas, né? Ou seja, cada um tem o seu lugar e também o seu tempo, né? Basta a gente definir qual é a melhor hora. Às vezes a gente não consegue naquele momento, mas se a gente se organizar, se a gente se planejar, tudo fica mais fácil. Sim, sim. E essa frase que cada um tem o seu lugar, sabe? É uma frase muito porque além de sexóloga, eu sou terapeuta e sou terapeuta sistêmica. E dentro da terapia sistêmica, a gente fala muito isso, cada um tem o seu lugar. A gente Uhum. às vezes precisa se apropriar deste lugar, mas ninguém ocupa o lugar de ninguém, cada um tem o seu lugar. Só que tem determinados momentos que a gente tem um pouco essa dificuldade de compreender aonde é o nosso lugar, né? Mas a própria vida se encarrega de nos mostrar onde é o nosso lugar. E eu acho que não importa o lugar de mulher é onde ela quiser. Eu acho que é isso. Exato. Eu acho que seu fechamento aí está muito do seu texto na edição passada, não era? Que a mulher tem que estar no lugar onde ela quer, né? Acho que não foi isso o seu texto. Também, né? Porque, como eu falei, né? A minha escrita sempre é muito voltada para essa questão do empoderamento, do feminismo, né? Eu sou uma feminista, sim, de primeira linha, e eu não nego isso para ninguém. Inclusive, acho que normalmente quando eu me apresento, a primeira palavra que eu falo, eu sou ativista, eu sou feminista, porque é isso.
Eu quero mais, muito que muitas mulheres tenham a oportunidade, sabe, de se empoderar, de encontrar o seu lugar no mundo, de encontrar o seu espaço, de conquistar a sua carreira, de conquistar a sua vida, a sua independência e poder dizer: eu sou livre para fazer as minhas escolhas, eu sou livre para ir e vir. E eu acho que é isso que me encantou na Val, porque no final ela dá uma empoderada e fala: opa! Peraí, eu quero ser feliz. Então, eu acho que isso muito me encanta, esse processo, né? Eu acho que esse processo é um grande processo das mulheres. Eu fico muito feliz quando eu vejo que mulheres conseguem atravessar esse processo. Uhum. Sim, com certeza. Cristiane, vamos então vamos indo já para o encerramento para que eu possa chamar o Igor, mas antes a perguntinha básica. Você vai estar na próxima edição? Olha, deixa eu só lembrar qual é a próxima edição, porque é uma loucura, são tantas edições, porque assim, olha, a gente está agora nessa edição, mas a gente já está escrevendo vários textos para várias outras edições. Eu não me lembro agora qual é a próxima edição. Eu estou Tá. escrevendo. Se você puder me ajudar. Não, eu também não sei, porque a Daiane é quem vai falar para a gente a temática no final dessa live, né? Mas Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas não vou aqui te dar certeza, porque é uma loucura. A gente escreve vários textos ao mesmo tempo, porque assim é muito legal, né? A organização do grupo é muito bacana, porque a gente escreve sempre com bastante antecedência. ah, Né? Porque os textos vão, os textos voltam, as discussões e tudo mais, é tudo muito, muito cuidado, sabe? É tudo muito cuidado, com muito carinho, com muitos detalhes. Você viu ela falando, né? Agora tem lá no site os livros, os livros, os filmes. Então, tudo é cuidado com muito carinho. Então, a gente vai se adiantando para poder deixar tudo na ordem. Então, assim, eu não vou te garantir que eu estarei, mas eu acredito que sim. não leva puxão de orelha, né? Então, conta pra gente rapidinho os seus dois livros, do que fala o primeiro, do que fala o segundo e aonde a gente pode encontrar eles. Ok. O meu primeiro livro, o Vamos Conversar, ele é um livro que é uma oficina para crianças, é uma oficina para prevenção do abuso sexual infantil, a partir dos 4 anos. Qualquer pessoa que eduque uma criança consegue, com o livro, dialogar com a criança sobre abuso sexual. E hoje a gente sabe que é uma temática extremamente importante. O e-book, que é o Vamos Conversar Mamãe, é um e-book de orientação para as mamães, né? De orientação numa situação de abuso, o que fazer, para onde ir, com quem se conectar, o que não falar, o que não dizer. E o Por Todas as Flores do Mundo, uma oficina poética de prevenção para meninas, é a primeira literatura nacional a atender a lei 14.064, que atende a Semana Escolar de Combate à Violência contra Mulheres e Meninas. É um livro que fala sobre todas as violências que permeiam nós, mulheres e meninas, Uhum. ao longo da nossa trajetória. Mas eu faço isso de uma forma leve, sutil, por meio de poesia. Então é um livro que você pode dar de presente para qualquer menina que você queira proteger. É isso. E eles são da editora Papales. Estão em todas os marketplaces, né? Mas na editora Papales, no editorial Papales, a gente encontra eles facilmente. Ah, legal. Muito bacana, então. Cristiane, obrigada pela sua participação, né, nessa conversa aí, para falar um pouquinho sobre a sua concepção dentro da construção dessa edição, né, do Literato Dente de Leão, conhecer um pouquinho mais de você, né, e das suas obras, para quem não teve a oportunidade de ver, né, outras conversas que você às vezes já esteve aqui, falando um pouquinho sobre seus livros também. Obrigada pela sua presença, viu? Imagina, muito obrigada e um brinde Sucesso para você aí, tá? para nós, para o literato. Uhum.
Bom, obrigada. Eu vou precisar agora que você nos dê a oportunidade para eu chamar o Igor, tá? Então tem que Sim, sair claro. para acompanhar a conversa, tá bom? Tá bom. Bom, então agora deixa eu chamar o Igor. Vamos ver se vai. Eu fiz o. Opa, Olá, tudo bom? tudo jóia, Igor. Como você tá? Tudo bem, tudo jóia. E você, tá bem? Fico muito feliz. Você tá me vendo? Tô tranquilo. Ah, legal, legal. Então Antes de conta. mais nada, Oi? Ah, saúde. hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. Hum, adoro quando vem mais gente aí junto que eu posso, né? Sempre levantar a tacinha aqui. Mas, Igor, conta para nós aí como que foi a construção do seu texto, a hospitalidade e o acolhimento, né? Aí o subtítulo, a hospitalidade do brasileiro. Conta aí. Quando a Daiane passou a pauta, é que eu sempre falo, tô sempre atento, né? Aí eu peguei o primeiro texto, o primeiro vídeo que era justamente dos amigos portugueses que entraram por engano num sítio, né? E acharam que fosse um restaurante. Aparentemente, quem vê assim, acho que é fácil você transformar um vídeo num texto, né? Porque você tem que criar o antes, né? O que você tem que criar durante a, o meio, né? E o Uhum, final, né? E não é uma coisa fácil de se fazer, né? Não é uma coisa que você, ai, nossa, é super fácil. Não, não é, né? Então eu quis criar, deu uma identidade para esses portugueses, né? O Vasco, que é o nome do outro, mas o Vasco ficou na cabeça, né? E que eles chegaram em Portugal, foram para o Nordeste, queriam conhecer, né, a cidade e se perderam no meio do caminho, né? Porque o GPS parou de funcionar e eles se perderam. Aí bateu a fome, né? Bateu a uhum. fome e estavam comendo alguma coisa. Aí eles viram lá, Geli. Então vamos. Ah, é aqui, Pousada Geli. Então aqui vai ser o lugar que a gente vai comer. E não era uma festa, né? Eles Sim, entraram numa festa, um aniversário, né? E as pessoas não entenderam o que aqueles caras estão fazendo lá, né? Entraram, sentaram, é amigo de fulano, amigo de ciclano, né? E não era. E eles acharam que aquele era um restaurante, né? Mas aquela coisa, o brasileiro tem essa coisa boa, né? Não todos, né? Há divergências, né? Mas o brasileiro tem essa coisa boa do acolhimento, né? sim. É, o mineiro é desconfiado, né? Que eu falo, o mineiro é desconfiado, ele te recebe mais com o pé atrás, né? O nordestino, ele é mais acolhedor, né? O paulistano já mais seco, né? É uma coisa do paulistano já é uma coisa mais, né? Mas em geral o brasileiro é um povo acolhedor, né? É um povo alegre, né? Uhum. O que chama a atenção do povo, dos outros povos lá fora é justamente essa alegria do brasileiro. A gente pode estar, desculpa o termo, a gente pode estar na merda, mas a gente está sempre sorrindo, De não fato. é? Eu Como costumo, ter, mas é essa coisa, a gente pode estar na merda, mas a gente está sempre sorrindo, eu né? costumo dizer assim, a gente ganha pouco, mas se diverte. Exato, sabe? A gente tá ali, tá na corda do pescoço, né? Mas você tá sempre, né? Essa coisa. Sim, é Vasco e Sandro, né? Os dois Sandro, personagens. vou ser honesto, eu sempre esqueço o nome de personagem. Não, mas eu entendi porque a Cristiane estava dizendo que vocês têm vários textos, né? Então, às vezes, de fato, agora a concentração está no texto novo, né? E esse é um texto que foi já passado adiante, né? Faz tempo, dentro do cotidiano de vocês. E eu estava lendo o seu texto.
E gosto muito da forma como você constrói as narrativas, né? E a questão ali deles estarem andando de carro e tudo, eu fiquei pensando, tá, a fome ainda dá pra gente dar uma volta, né? Contornar a situação, mas e se acaba a gasolina desses dois aí no meio do nada, né? Fiquei preocupada. Também, né? Tem essa coisa, né? Porque você estrangeiro, você acaba a gasolina no meio do caminho, você não conhece nada, né? Então é perigoso. Exato. É, mas você falou uma coisa realmente que é verdadeira, né? O brasileiro ele tem um jeitinho diferente, né? E a gente percebe muito quando a gente tá fora, né? A forma como a gente às vezes é recebido, né? E quando a gente às vezes encontra. Eu falo porque, por exemplo, eu fiz o caminho de Santiago e teve vezes que a gente encontrou a responsável do albergue sendo brasileiro, não, talvez não a proprietária, mas a colaboradora que estava recebendo, né? E você ali, você está falando num primeiro momento em espanhol, ninguém sabe de onde você é, mas a gente sabe que a gente é meio que se identifica já pela forma de acolher, né? Então foi muito legal nesse sentido. Mas voltando aqui para o Brasil, a gente se diverte aqui em relação como você falou, mineiro é de um jeito, paulista é outro, e a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo, vai se divertindo. Porque cada um tem cada região, né? Tem um jeito, eu sempre falo, né? Que a família da minha mãe é mineira, né? Então, quando eu era criança, ia para Minas e tudo mais, e a gente percebe que tem essa coisa do desconfiado, né? Mineiro é meio. Mas isso é histórico, né? Aham. Essa desconfiança do mineiro é histórico, né? O mineiro é sempre desconfiado. Ah, é paulista, ixi, vem aqui só para aprontar, sabe? Eu ouvi muito isso quando eu ia para Minas, né? Quando eu era mais novo, tudo mais, então. E Nordeste, pessoal, super acolhedor. Eu me lembro uma vez que eu fui para Salvador, eu estava sozinho. Aí eu perguntei para uma pessoa quando chegava, como fazia para chegar no restaurante tal. Ela falou assim: você desce aqui, vira tal rua, não sei o que, não sei, vai no bar de fulano, procura e ele vai te dar a dica, o resto da dica. Uhum. Achei o tal do bar, falei com fulano, não, rapaz, pegada, é por aqui, você vai de boa. Nossa, é bem diferente, assim, né? Uhum. Legal. Não vou nem te fazer a pergunta, acho que mês que vem a gente se encontra de novo. Isso. Claro, 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 claro. Temos novidade, né? Temos novidade até então dos 4 livros a mais que eu não conhecia e que você havia comentado na outra live, Isso. né? E é o Pequeno Livro das Desilusões Amorosas de Pedro Paulo, que é um romance. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Esse foi o meu primeiro livro, foi publicado em 2008, né? Eu demorei 7 anos para escrever esse livro. Eu comecei em 2001, escrevi o primeiro capítulo de uma noite só, para inspirar. E o primeiro capítulo. Depois, cadê as ideias? Sumiu, não veio mais. Aí demorou 7 anos, deixei lá, Olha, bonitinho. 7 anos depois eu retomei, né? Aí desenvolveu. Aí foi em 2, 3 meses eu terminei o livro, né? Mas é um relato de um cara de 40 anos que conta as suas desilusões amorosas, né? Na verdade, é um cara frustrado porque todos os amores dele não deram certo, né? Como diz um amigo meu, e a gente estava conversando no lançamento do meu último livro, né, que ele leu, ele fala, adorei seu primeiro livro, não sei o quê, mas o cara é um merda. Ele aí fala, você. adorei seu livro, eu adorei seu livro, o primeiro livro eu acho um bárbaro, não sei o quê, mas o cara é um merda, né? Eu não tinha pensado nisso, sabia? Eu não tinha É, pensado nisso. Esses dias eu peguei para reler, eu falei assim, pô, realmente, o cara é um merda, né? Porque o cara não
frustrado, sabe? É um cara que não tá nem aí. É engraçado, Natasha, que quando eu lancei esse livro, teve várias reações. Os mais velhos acharam que eu era pornográfico. Os mais velhos não gostaram do livro, porque acharam que era muito pornográfico, que fala muita besteira, fala coisas. Ele entra na intimidade das relações, tudo mais, tal. Engraçado. E o pessoal mais novo, né, quando eu estava na faculdade, eles adoraram, sabe? Eu falei assim, bom, tudo bem. Se eu desagradei um lado e agradei outro, 100%, não é? Tô no caminho. É, Engraçado, às vezes, os nossos, às vezes, né, o personagem principal, às vezes não é aquele que nos cativa, né? Às vezes são, né, os que dão apoio, suporte, né, ali os secundários, os coadjuvantes, que acabam às vezes se destacando mais. E se essa pessoa falou isso do personagem, é que bom que ela conseguiu entender a essência do personagem. mas era isso mesmo. Eu queria colocar justamente isso, que é um cara frustrado, entendeu? Que ele não tem nada certo, tudo deu errado para ele. Quando ele achava que ele ia engatar, aconteceu alguma coisa, né? E eu me lembro que eu me diverti muito escrevendo. Eu acho que uma coisa para quem escreve é você se divertir escrevendo, né? Sim. Então é que eu me diverti muito. Tem um amigo meu, na época da faculdade, ele falou assim, cara, eu estava no ônibus, eu estava dando risada, eu estava gargalhando, porque eu achei aquela situação lá é muito insólita, né? Eu dei risada e as pessoas ficaram me olhando. Legal, né, cara? Você fica feliz com isso, né? Sim, atingiu as expectativas, né? Isso. Às vezes a gente fica naquela expectativa, né? Que tem trechos que às vezes o autor se emociona, chora para escrever, mas também dá muita risada. E às vezes a gente fica com essa expectativa se quem vai pegar o texto, se também vai chorar ou vai rir, né? Eu acho que tem muito disso. A Daiane colocou aqui uma observação: livro lapidado no tempo. Mas, Igor, você se sente mais confortável com textos curtos, né? Porque seus outros três livros, O Suicídio Coletivo das Ovelhas, O Pagamento e A Morte de Valentim Ferrão e Outros Dramas, são contos, né? Pontos, exato. É, uma vez eu falei para o editor, para o Marcelo da Nauta, que eu falei assim, a minha cabeça trabalha muito, né? Então, se você prender um texto longo, né? Parece que as outras histórias vão se perdendo, né? Então, eu falei assim, bom, vou escrever contos. Mas apesar que agora eu estou tentando sair dessa zona de conforto, né? Porque na realidade você tem que dar uma quebra, né? E sair da zona de conforto e tentar escrever um texto mais longo, se dedicar, né? Porque também tem aquela coisa da concentração, do foco, né? Quando você escreve contos, na realidade eu gosto muito de escrever contos, né? Eu me inspiro muito do que eu ouço, no que eu vejo, né? Então é por isso que eu escrevo os contos, né? Mas agora estou tentando quebrar sair dessa linha de conforto e para uma coisa mais longa, tudo mais. Tentar afastar as outras ideias um pouco, deixar de lado para depois, quem sabe, mais tarde é, desenvolver. Mas isso deixo tudo anotadinho, bonitinho, para não te perder, né? Senão Com chega certeza, outro lá e pega a ideia e tchau. verdade. Igor, é sempre muito gostoso conversar com você, né? Muito obrigado. Sempre muito gratificante ler os seus textos, porque além de ser, no meu ponto de vista, assim, divertido, né, descontraído, você traz a mensagem, né? Você tem ali subcamadas, né? Então isso que é interessante, a gente poder, num primeiro momento, às vezes, fazer aquela leitura por cima, mas depois ver, peraí, o Igor está dizendo mais um pouco, né? Então isso é muito legal, tá? Obrigada pela sua Obrigado. participação. Te desejo sucesso e a Muito gente obrigado. se vê mês que vem, hein? Com certeza. Vou pedir então para que você abra espaço para que a Daiane possa voltar e eu fazer ver com ela o texto que ela também contribuiu e aí a gente ir para os encerramentos, tá bom? Tá legal. Ok. Um Tchau. beijo. Beijo. Tchau.
Fiz o convite para você, Daiane. Opa, voltou. Agora, a Daiane é escritora do Literato Dente de Leão, porque até então, né, estava como editora. Agora, enquanto escritora, conta pra gente aí esse texto, A Força de um Povo na Simplicidade. Então, eu sempre falo, né, pro pessoal, né, que me pergunta, ai, o teu texto, meu texto é sempre o último a ser entregue, sempre. Porque, como a Cris falou, né, o que que acontece de modo geral, assim, no literato? A gente tem uma edição, por exemplo, eu estou na live aqui sobre a edição de setembro, a gente está fechando a edição de outubro, a pauta da edição de novembro já foi lançada, a pauta da edição de dezembro também, então as edições elas ocorrem simultaneamente, né? Então, durante isso, todo esse trâmite das edições, ainda tem os posts que vão para o Instagram, enfim. Então, o jornal está em constante movimento. Obviamente que o texto da editora é sempre o último dos últimos, né? Então, e geralmente, quando tem um texto meu numa edição, é porque deu alguma zebra com algum autor. Tem esse agravante. Então tem, porque obviamente que, como eu sou editora, né, do Literato, eu sempre privilegio os autores independentes que publiquem seus textos, né, no nosso veículo literário. Então, seria egoísmo meu, por exemplo, escolher um tópico que, nossa, eu adoro isso, eu vou escrever sobre, né, determinado assunto. Então, geralmente eu não escolho nenhum tópico para mim. E então eu tive que. A Cristiana aqui, ela contou um segredo, kkkk, mas geralmente na nossa vida funciona assim. Então, tem aquele filme, O Show de Truman, que ele descobre que é tudo um cenário, que é tudo. Então, agora, né, a Cristiane descobriu que a gente vive no Show de Truman. Descobriu que é o Show de Truman. Bom, e aí, então, esse texto que eu produzi, ele foi baseado num texto, né, de uma lavradora, né, a dona Lindalva, né, e ela fala, né, sobre a experiência de vida dela. Foi para um documentário chamado Humans, há um tempo atrás, né, e que foi feito, não lembro se foi pela BBC, mas ela foi integrante, então, desse documentário que abordou temas, né, de diferentes vertentes, com depoimentos curtos, e ela, então, deu esse depoimento para esse documentário. Então, é um vídeo lindíssimo que ela conta, né, sobre a vivência dela. Então, o meu texto partiu desse ponto de partida. Uhum. E eu fiz um paralelo com uma pessoa que eu conheci, que marcou muito a minha vida, que foi uma religiosa, que, né, já faleceu, né, chamada, né, Irmã Guiomar Terezinha Quemelo, que era uma mulher inteligentíssima, cultíssima, falava vários idiomas, serviu em vários países pela congregação, né, que ela tinha feito os seus votos, né, a Congregação das Irmãs de São José. E um dia eu estava na casa delas e perguntei para ela onde que ela tinha gostado mais de viver, de morar. E, obviamente, a gente sempre pensa que a grama do outro lado do muro é sempre mais verde. E eu pensava, nossa, claro que ela vai dizer que foi o Vaticano, que foi, né, ficar ali na Santa Sé. E ela me disse que o lugar que ela mais tinha gostado de viver tinha sido o sertão. Ela passou um tempo lá no sertão da Paraíba e ela me conta essa história, essa vivência dela com aquele povo, que era um lugar de difícil convivência, né, com as intempéries, a seca, a aridez do solo, a dificuldade de se plantar um roçado. As pessoas ofereciam para ela um banho.
era a maior prova de afetividade daquelas pessoas, porque eles tinham que buscar água muito longe para que ela conseguisse tomar um banho. Então Uhum. ela me falava isso. Você tem noção de que os próprios filhos deles contavam os pingos durante o dia, mas mesmo assim eles me ofereciam um banho no final do dia? Então ela contava isso, né? O quão generoso é o povo brasileiro, né? De certa forma. Sim. Mesmo na adversidade, é capaz de estender a mão, de ser solidário, de fazer um sacrifício pelo próximo. Então ela me conta isso. E ela me ensinou demais, me ensinou demais. Uma das frases que ela me dizia, ela dizia assim: o pessimista é um acomodado. Eu Então, marquei essa frase aqui em amarelo, achei fantástico. lindo! Ela me falava isso, o pessimista é um acomodado. Eu, assim, nunca tinha parado até então, meus 14, 15, 16 anos, para refletir sobre isso. Se tu achas que tá tudo ruim, tá tudo péssimo, então por que tu vai te esforçar para mudar algo se tu de antemão já acha que tá tudo uma porcaria e sempre vai ser assim? Então ela sempre me dizia isso, né, que o pessimista é um acomodado. E, e uma das vivências que eu tive com ela e dos aprendizados que eu tive com ela é de que se alguém que tem menos do que tu faz algo para mudar a realidade, então eu não tenho o direito de ser omissa. Se eu tenho mais condições de fazer algo para mudar qualquer realidade que seja, eu não posso me dar o direito, me dar o luxo de ser omissa. Então, foi um dos legados que ela me deixou, assim, que eu tive nessa sorte de conviver com essa pessoa. E então é algo que eu levei para o resto da minha vida. Então, se eu tenho qualquer ferramenta que eu possa mudar o meu entorno, então eu vou fazer uso dela e vou tentar mudar o meu entorno. Então, foi um legado belíssimo que ela me deixou. E aí, meu texto, então, eu conto, né, sobre essa experiência, né, e o que isso, quantas marcas isso deixou em mim. Sim, porque se a gente for levar, assim, refletir sobre o pessimista é um acomodado, ele, na verdade, ele não sai do lugar, porque ele só reclama, né? E não existe Uhum, mudança interna para que ele possa mudar o seu entorno, né? Então, lógico que sempre vai ser pessimista, porque se ele mesmo não tiver essa força, essa vontade de mudar o seu entorno, né? Tem que partir da gente. Quando você estava falando, eu me lembrei que em 2000 eu fui recenseadora do IBGE aqui em Campo Grande, aqui no bairro onde eu moro atualmente. Mas não tinha asfalto e era ainda mais para, né, para a periferia. E realmente as casas mais simples, né, abriam o portão para que eu ficasse na sombra, porque aqui é muito quente, né? uhum. E de vez em quando, assim, se não era um cafezinho, era um bolo de fubá que tinha, né, para oferecer. Assim, aquilo, a gente via que era o que eles tinham, às vezes não era nem o do dia, ele era de 2 dias, alguma coisa assim, mas enfim, era a forma que eles, né, recebiam ali, me recebiam em tudo, porque eu estava passando por aquelas semanas ali na frente da casa deles, né, porque quando não tinha, eu tinha que voltar para cumprir com o questionário e tudo, né, para poder passar por todas as residências, né, não só as edificações, né, porque daí tinha que definir se era institucional, residencial, enfim. E realmente, né, quando a gente menos espera, mais acolhido a gente é. Né? E as pessoas de classe um pouquinho mais alta me atendia do portão e nem um copo d'água oferecia. É complicado isso, né? É Uhum. Exatamente. A gente tem que entender também que a gênese do brasileiro, ela tem muito do processo histórico, né? Então, o que que a gente percebe? Assim, imagina que até 1888, né, até a abolição da escravatura, o trabalho era algo indigno para as elites, né? O bonito era ser ocioso, era não ter que trabalhar. Por quê? é, Porque o trabalho era feito por pessoas que nem pagas para executá-lo eram.
né? Então, é isso que a gente tem que entender. Toda essa questão que a gente vê, por exemplo, no Que Horas Ela Volta, que a Cris falou muito bem sobre isso, da questão, né, da classe proletária com os patrões, essa relação de que a filha da empregada passou no vestibular, o filho da patroa não passou, e essa rivalidade de classes, ela está muito arraigada. Isso não vem de hoje, né? Isso vem de um processo civilizatório que tem quase 500 anos, né? Não digo 500 anos porque até mais ou menos ali os 1600, qual era o plano de quem vinha para cá? Era extrair o que podia daqui e ir embora para a metrópole. Não era a intenção construir um lar, construir uma história no Brasil, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho isso. Então, a gente só consegue se aceitar e ter orgulho de ser brasileiro se a gente olha para esse passado, que às vezes não é muito bonito, mas que fez do que somos, fez de nós o que somos, né? Então, é isso que eu acho muito importante também, da gente levantar essa questão na edição. Por exemplo, quando eu escolhi o livro da edição, a gente escolheu Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo, que fala muito dessa questão do homem brasileiro, que é aquele homem que quer ter várias conquistas, mas que no fundo não se compromete com ninguém. E o Marcelo falou assim para mim, o Marcelo perguntou, tá, mas por que tu escolheu esse livro? O que tu quer dizer com isso? O que tu quer dizer com isso? Ora, a Conceição Evaristo, de uma forma muito poética, né? Ela mostra toda a complexidade dos tipos de relacionamento, dos tipos de mulheres que a gente encontra na sociedade brasileira. E o homem aquele arquétipo, né, do protagonista da história, né? Isso justifica por que nós temos no país hoje cerca de mais de 50% dos lares chefiados e sustentados por mulheres, né? Onde estão os homens, né, esses 52% desses lares? Então a gente precisa olhar para isso também, literatura também tem esse papel, para que a gente compreenda a sociedade que a gente vive. Então quando eu falei isso para ele, aí ele, poxa, realmente, né? Ele parou e pensou, então montar um panorama de uma edição é algo complexo, né? E eu te confesso assim que quando eu publiquei o Ozzy Johnny em 2023, né, e comecei a entrar pro meio da escrita, eu nunca tinha imaginado o quanto isso me exigiria, mas que é uma panicéia muito, muito divertida também, né? A gente vê o resultado no ar, a gente vê aqui a Cristiane falando, o Igor falando, né, dos seus textos, pessoas fantásticas, produtores literários incríveis que a gente tem no nosso país e que a gente precisa lê-los, né? Então a nossa missão aqui é basicamente essa. Exato. Conta um pouquinho da história do Ozzy Johnny. Tinha sinalizado aqui para você contar rapidinho. Olha, por incrível que pareça, eu peguei, ele estava caindo da estante e eu peguei um. Não está aqui do meu lado, deve estar do lado de lá, está distante. Mas conta. Ai, ai. Então, o Ozzy Johnny foi assim. O que acontece? Eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande, sou oceanóloga, tenho uma carreira acadêmica, nunca tinha pensado em escrever um romance. Só que aí eu tive um projeto de pesquisa negado, eu comecei a escrever um artigo de revisão sobre os artigos que eu tinha levantado para esse projeto. Aí começou a ficar muito pessoal, porque muitos dos temas desse artigo de revisão tinham relação com a falta de saneamento básico, falta de infraestrutura no país, enfim. Aí eu resolvi, não, já que tem muito do meu lado pessoal, vou transformar isso num texto didático. Quem sabe eu distribuo em escolas, uma cartilha, um folder, e comecei a escrever com uma linguagem mais popular, digamos assim. Só começou a ficar chato.
Falei, puxa vida, mas só tem doença aqui, isso aqui. Não, então vou criar um personagem que vive aqui e que vive aqui, que vai, né, observando essas doenças, um cavalinho aqui e tal. E comecei a criar, e quando eu vi, eu tinha um romance em mãos. Só que aí, aquela autocrítica muito pesada da academia, e aí eu pensei, bom, então deve ser uma porcaria isso aqui, né? Porque quem é que vai querer ler uma história sobre vermes? Porque a doença principal, né, do romance é a esquistossomose, né? Que é uma parasitose causada por vermes. E aí eu pensei, não, ninguém vai. Aí meu marido, por que tu não dá aqui pra eu ler? Se eu achar que tá bom, eu vou dizer que tá bom. Se eu achar que tá ruim, aí você para de perder seu tempo com isso e fazer outra coisa. Aí quando eu li meu marido, não, você tem que publicar, você tem que terminar, enfim. E aí nasceu então Oz e Johnny, que é basicamente né, um romance histórico que conta a rotina de dois médicos sanitaristas no Nordeste brasileiro, combatendo, né, uma epidemia de esquistossomose. E o período compreendido pelo romance histórico é de 72 a 79. Então, é a história do meu romance. E foi muito assim, tipo a casa do destino, assim, nunca tinha me enxergado escritora, nunca tinha me enxergado editora de jornal e, ironicamente, hoje eu não me imagino fora desse meio. E conta um segredo pra gente aí. Tá escrevendo um romance novo? Então, agora sim, eu estou tentando juntar argumentos para escrever um outro romance. E só que assim, né, Natasha? Quando eu não estou na universidade, eu estou cuidando do jornal. Quando eu não estou na universidade, eu estou cuidando do jornal, estou cuidando das minhas filhas. Então, Teve um amigo meu que falou assim: Nossa, teu dia tem 36 horas. Quem dera, né? Eu queria um dia de 36, daria pra fazer mais coisa. Pois então, não é isso? Aí eu disse, não, não, quem me dera também meu dia tivesse 36 horas. Mas eu tô tentando, assim, arrumar os argumentos narrativos para escrever meu próximo romance. Mas foi muito louco, assim, tudo que aconteceu. Aí eu mandei pra editora, achei, não, a editora não vai aceitar essa loucura aqui e tal. E a editora aceitou em uma semana. Tudo foi O assim. romance é fantástico. Eu sou fã de carteirinha, né? Eu gosto. Ah, obrigada. A gente tem muitas coisas interessantes ali dentro, né? E a evolução dos personagens também é muito bacana, né? A contribuição que cada um faz, né? Eu digo os dois principais, né? O Ozzy e a Johnny. Mas vou ficar na torcida para que venha aí um próximo romance. Ah, sim. Ah, e tu sabes que depois que o Ozzy Osbourne morreu, eu fiquei assim, ai não, puxa vida! Nunca vou conseguir falar pra ele que eu escrevi um romance e coloquei ele ali no título do meu romance. Puxa vida, me caiu as tranças, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Mas onde ele estiver, ele sabe que você fez essa homenagem para ele. Mas Ah, vou voltar aqui pro jornal, aqui pro Literato Dente de Leão. A pergunta que todo mundo que fica até o final quer saber: qual é a temática da próxima edição? então, a temática da próxima edição. Essa pauta que a gente lançou no mês de setembro era baseada nos vídeos que viralizaram, né, enfatizando o melhor, né, do brasileiro. E aí, essa edição de outubro, a pauta foi baseada em obras de arte, né, em pinturas e esculturas. Né. Então, os tópicos eram pinturas e esculturas. E o tema principal da edição de outubro são memórias de infância. Memórias de infância. E só que, obviamente, que as temáticas foram um pouquinho mais complexas, porque eram obras de arte que demandam a interpretação de cada um. Então, eu exigi um pouquinho mais dos autores nessa edição de outubro. Carrasco, né, da Anne Carrasco. E aí, então, eles tiveram que produzir seus textos baseados nessas obras de arte, né? Porque
algo que eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo ou os escritores que querem contribuir para o literato têm que captar, é que além da gente divulgar esses textos, né, de forma gratuita e de circulação livre, nós não cobramos nada nem dos autores e nem dos leitores, é que o objetivo de um escritor que contribua com a gente é que ele, na sua escrita, também vai crescendo ao longo das edições. Por quê? Porque no mercado editorial, para escritores independentes, a gente sabe que tudo é muito caro, tudo é cobrado, né? Tu tem que estar desembolsando um dinheiro que muitas vezes não tem, porque tu tem que... Se tu vai pagar para uma editora prestadora de serviço publicar teu livro, tu já vai ter que desembolsar um bom dinheiro para isso. Toda a divulgação, influencers, imprensa, enfim, tudo isso tem um custo. Então, como é que esse escritor vai conseguir crescer na sua escrita se ele não tem como estar desembolsando dinheiro constantemente? Então, uma forma da gente lutar contra esse sistema é justamente, né, a gente se opor à prática desse sistema. Então, a gente faz esse trabalho também no Literato de Leão. A gente tem essa preocupação de um crescer da qualidade de escrita, né, de quem contribui conosco. Então, a gente tem essa situação aí também no literato. Às vezes, eles ficam assim, de cabelo em pé comigo, né? Mas o método até hoje está funcionando, então... O povo reclama, mas gosta. Exatamente, né? O povo reclama, mas gosta, porque é isso. Eu acredito que a função é justamente essa, porque se eu não desacomodar as pessoas para que elas saiam, né, daquela mesmice e evoluam nas suas escritas, então não tem sentido, né, eu continuar aqui como editora do literato. Então a gente faz esse trabalho. A Cristiane está aqui falando sim, que. Você cobra eles. Sim, exatamente. Eu sou bastante exigente, né? Olha, para quem quiser contribuir com o literato, não precisam se assustar, não, tá? Eu não mordo e tudo, né? Eu sou super solícita, né? E respeitosa em todas as correções. Porém, para que um texto seja publicado pelo literato, eu sou bastante exigente. Então, tem também esse equilíbrio de forças aí. Quando vem a observação, ou refaz ou não se publica, né? Não é bem assim, não. Não, porque, Natasha, uma das coisas assim que eu aprendi muito também como editora é respeitar o limite daquele autor, entende? Eu não vou conseguir pegar alguém que está acostumado a escrever, sei lá, uma redação de escola de 20 linhas. Eu não vou conseguir transformar essa pessoa de uma edição para outra, sei lá, numa Calamadeira ou num Itamar. Não existe isso. A gente precisa respeitar o limite de cada autor. E isso é uma linha muito, muito tênue, sabe? Sim. De eu querer que aquela pessoa evolua, mas ao mesmo tempo respeitar o tempo de evolução daquele determinado autor. É a mesma coisa em sala de aula, né? Que você também tá. É a gente entender até onde aquele aluno consegue ir, porque a gente não pode pôr uma régua e fazer com que todos venham. A gente sabe que existe evolução de cada um. A gente tem que medir de forma individual, né? Então, Exatamente. às vezes, é feito, mas foi ele que fez, né? Exatamente. Então, os créditos. A Anicássia está perguntando assim, quero entender melhor. A Anicássia também é escritora, lá do Nordeste. Que legal, Ana. Se tiver interesse, diga como que faz para entrar em contato para conhecer aí o processo. Sim, Anne, olha só, se tu quiseres contribuir com o Literatura de Leão, só mandar um direct ou para mim, né, @Daiane_Carrasco, ou então mandar um direct para o próprio perfil do Literato, né, @Literato Dente de Leão, tudo junto. E aí a gente, então, entra em contato contigo e
nós temos um grupo de WhatsApp onde são divulgadas as nossas pautas, aí tu pode entrar ali, né, e começar a conviver ali com a dinâmica do nosso grupo, tá? Então, é assim que basicamente o literato funciona, né? Tudo é democrático, ninguém ali é melhor do que ninguém. É um processo, né, de evolução de escrita. Então, a gente tem muito essa consciência, né? Por quê? Porque a gente entende algumas coisas, assim, alguns pressupostos, né, do literato. Quem é o nosso público? Quem é que nos lê, basicamente? São pessoas, geralmente, que querem ler, não têm o hábito de ler, mas querem começar a ler, e começam, então, pelas nossas edições, que são edições que têm em torno de 30 páginas, cujos textos são curtos, que têm uma linguagem mais acessível. Professores buscam muito também o literato para terem material para trabalhar em sala de aula sobre determinados temas. Uma das nossas edições que teve maior alcance foi a edição da cana-de-açúcar, por exemplo, sobre o ciclo da cana-de-açúcar. Então, a gente tem esse entendimento dos dois lados, né? Eu tenho que produzir uma literatura de fácil entendimento, porém com qualidade, e eu também preciso respeitar aqueles autores que estão me procurando e estão entregando uma produção sua nas minhas mãos. Então, tem toda essa sensibilidade, essa consciência, tanto minha quanto do Sérgio Fernandes, que é o meu coeditor aqui, meu braço direito no Literato Dente de Leão. Então, é assim que nós trabalhamos. Certo, maravilha. Então, Anicácia, é só entrar em contato ou com a Daiane, pelo direct dela, ou pelo próprio direct do Literato Dente de Leão, que daí é o Sérgio que responde num primeiro momento, que te acolhe ali e que vai te dando as orientações, né? A Cristiane deixou aqui um recado, né? Que a gente estava falando sobre entender os autores, né? Que às vezes o autor não tem proximidade com o gênero do texto, né? Então também tem isso. Sim. É um desafio, até porque vocês deixam muito claro nos textos iniciais de vocês, que eu sempre faço a abertura, que é fazer com que os autores saiam dessa zona de conforto, né? Então, eles Uhum. também procurando justamente o que você falou, melhorar na sua escrita, né? Exatamente, exatamente. Então, é lógico, né? Vou dar um exemplo, né? Nós fizemos uma edição sobre o Chico Buarque de Holanda, que é né, uma das colunas, digamos assim, né, do Brasil contemporâneo em termos de produção de arte, mas são letras muito, muito complexas. E não é todo mundo que tem um entendimento profundo da obra do Chico Buarque. Então, obviamente, que alguém que nunca se debruçou sobre a obra do Chico Buarque, pegar um tópico com uma letra do Chico para escrever, é lógico que vai encontrar um nível de dificuldade. Então, a gente tem sempre esse entendimento, né, de que muitos temas não são lugar comum para muitas pessoas. Então, a gente tem esse entendimento também quando a gente está montando uma pauta, né? E também é engraçado, é por isso que as nossas edições, quando eu e o Sérgio a gente tem que fechar uma edição, é muito enlouquecedor, porque até o momento que a edição está indo para o ar, a gente ainda está fazendo ajustes, às vezes tem devolutivas, né? Então, são como se fossem placas tectônicas que vão se acomodando, se acomodando, se acomodando. Ah, acomodou, então sai a edição no ar. É basicamente isso que acontece ali no literato, mas é um trabalho bastante gratificante. Hoje em dia, quando eu comecei, eu e o Sérgio, a gente não imaginava o alcance que o jornal teria e quantas pessoas hoje em dia acessam o jornal, escrevem e precisam, né, ter essa periodicidade dos textos publicados em rede para conseguir divulgar suas escritas. Então, realmente, né, é um trabalho bastante gratificante. Maravilha. A edição de número 17 é do Chico Buarque. Isso. Então, bom, e cabe aqui ao Prosa Verso Vinho, né? É abrir as portas e colaborar, principalmente do ponto de vista também para cada autor, né? Por isso que eu falo um pouquinho da edição, mas também quero saber um pouquinho do autor e as suas obras,
né? Porque eu sei que é importante, né, esse momento em que a gente poder falar um pouquinho, né, de forma individualizada, né? E eu percebo que, assim, é um trabalho de tempo, mas se a gente olha para trás e vê o Literato Dente de Leão em agosto, setembro de 2023 e como ele está hoje, né? Vocês estão de parabéns, né? Ah, Por obrigada. ter desistido no meio do caminho, porque o desistir é o caminho mais curto, é o mais fácil, na Sim. verdade, e vocês estão aí, né? E que daqui a pouco ele vai, na verdade, ele já está bem maior do que quando começou lá atrás, mas eu vejo que o projeto de vocês, ele ainda vai surpreender a muitos. Então, eu Ah, tenho certeza obrigada. que quem está colaborando com vocês e quem quiser colaborar também, os autores, em participar, eu acho que todos vão crescer, né? E vão colher bons frutos daqui para frente, tá bom? Ah, obrigada, Nath. É porque aquilo que a gente sempre fala, é muito difícil a gente entrar no mercado editorial, porque o mercado editorial brasileiro é dominado por poucas e grandes editoras. Então, a gente conseguir realmente chegar até os leitores, a gente conseguir divulgar uma ideia de popularização da literatura brasileira, a gente entender que literatura brasileira não é um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário, a gente respira arte em todos os momentos da vida. Isso é um movimento assim que eu acho que é necessário, né? Tem outras iniciativas, né? Outras revistas também que fazem um trabalho parecido com o nosso. Então, eu acredito que é assim, a gente não vai conseguir transformar o Brasil um país de leitores de uma hora para outra, né? Mas a gente precisa começar por algum momento, né? E se as redes sociais estão aí, então vamos usá-las, né, para uma causa benéfica. Então, o que a gente acredita é isso. Maravilha. Me surgiu uma ideia aqui, mas eu não vou falar, vou deixar o povo de casa super curioso, mas eu vou falar com você e com o Sérgio, nosso grupo privado aí, tá? Me surgiu uma ideia. Ok. Enfim. Daiane, agradecer demais você, o Sérgio, Ah, eu que todos, agradeço. né, que também puderam estar conosco. A gente sabe que o Marcelo teve um imprevisto, né, mas que estará no próximo, que tiver oportunidade, sim. E saibam que o Prosa Verso e Vinho está sempre aqui para contribuir, né? Até porque eu aprendo muito com os textos de vocês. É muito gratificante essa semana em que eu posso me dedicar aos textos para conhecer um pouquinho de cada um, né? Eu só tenho a agradecer, tá bom? Ai, querida, eu que agradeço, viu? Muito. Esse teu aniversário foi por esses dias, então, olha, né? O planetinha tá girando aqui, né? Mais uma voltinha em torno do sol para ti, muita luz, muitas alegrias na tua vida, que tu continues também sempre com o teu Prosa Verso e Vinho, que também tem um papel sensacional na divulgação de autores, então eu admiro também muito o teu trabalho. Então, né, a gratidão é mútua. Então tá já. Eu que agradeço. Gente, para a gente não estender muito, porque eu prometi para mim mesma que eu ia começar a reduzir, aí vou não ficar tão. Enfim, espero que quem esteja aqui com a gente tenha gostado, quem depois vai ver a gravação tenha gostado de conhecer um pouquinho mais desta edição. Sintam-se sempre convidados, né, de participar das lives e de conhecer o trabalho do Literato Dente de Leão para que vocês possam participar, tá? Possam participar e estar junto aí dentro desse grande projeto. Obrigada, Daiane, obrigada, Sérgio, obrigada a todos os autores que estiveram aqui com a gente e que participam das edições. Daiane encerra, então, falando uma mensagem final. Eu encerro dizendo uma mensagem final, né? Sabe que no meu grupo do laboratório a gente sempre tem sempre coloca um versinho, um poeminha para cada um, né? E aí teve uma menina que foi divulgada essa semana e eu coloquei um versinho do Lord Byron, que foi um autor inglês, né? Ultra romântico, e ele diz assim, né? Não que ame menos o homem, mas amo mais a natureza. Então, minha mensagem, né, é essa, né? Não amemos menos a humanidade, mas também olhamos para a natureza, olhamos para a natureza não no sentido só, né, de meio ambiente, mas para a nossa própria natureza, né? O que vai em cada um de nós. Então, minha mensagem é essa. Maravilha. Gente, obrigada a todos, Daiane. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, querida.